Mateus 17, versículo 20, última parte do versículo. Ou melhor, a partir da parte B, né? Para ficar dentro do contexto. Todos acharam? Amém? Diz assim: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. E nada vos será, de novo, e nada vos será impossível. De novo, e nada vos será impossível. Se assente, por favor, com a sua Bíblia aberta nesse texto. Nessa noite eu quero, pela misericórdia de Deus, te trazer uma mensagem que o tema será a chave do impossível. A chave do impossível. Pastor, para que serve uma chave? A chave tem uma função. Ela tem a função de abrir e de fechar. Então imaginemos uma porta e que sobre esta porta há uma frase, há um cartaz, há uma placa, e está escrito assim: porta do impossível. Para abrir esta porta vai precisar de uma, senão não vai conseguir abri-la. Assim nos deparamos muitas vezes diante de situações que para nós elas são impossíveis. De repente você precisa muito de uma porta de emprego, está sendo quase que impossível. De repente você precisa muito de uma cura, de um milagre na sua saúde, e olhando é impossível. De repente você está cheio de conta para pagar, cheio de dívida, e você não sabe de onde vai tirar o dinheiro para pagar essas contas. Então nesse momento você vive o impossível. De repente você quer que Deus liberte alguém da sua casa, salve, converta, e quanto mais você ora para a salvação e conversão desta pessoa que você tanto quer que seja transformada por Deus, parece que piora mais. E quanto mais você olha, parece que a conversão dessa pessoa a Cristo é impossível. Só que existe uma chave que pode ser usada, e ela é a única chave que abre esta porta. E no momento que você tem esta chave, a porta dos impossíveis são abertas. A porta do impossível é aberta, e quando ela é aberta, o impossível se torna possível. Jesus está diante de um contexto da questão de expulsar o demônio de uma pessoa, mas não vou me atentar ao contexto, eu vou direto aqui para o tema e aplicação. O tema é a chave do impossível, e ele então nos diz que a fé é que é esta chave. A fé, ela é a chave que destranca a porta do impossível. A fé é a chave que faz com que esta porta se abra. A fé é a única maneira de fazer o impossível se tornar possível. Você pode tentar com o seu esforço humano, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua experiência de vida, etc, etc, etc. Você pode tentar de tudo que você quiser
para fazer com que coisas impossíveis se tornem possíveis. Possa ser que uma ou outra você até consiga êxito, mas a grande verdade é que existem certas situações e circunstâncias que somente a fé vai mudar a situação. Somente a fé vai resolver o problema. E aí a gente olha e fala, mas a fé, pastor, é abstrata. Não consigo vê-la, não consigo tocar nela, não consigo segurá-la na minha mão. Como eu posso confiar em algo que não vejo, em algo que não pego, em algo que não toco, em algo que nem ouço, porque a fé não fala? Como que eu vou ir por este caminho? Mas é justamente esse o caminho que faz com que o impossível se torne possível. Por que é este o caminho? A fé. Por conta de que você não traga para você uma glória que não te pertence. Você não traga para você o êxito do sucesso alcançado. Você não diga que foi você que conseguiu. Por isso a fé destrava o impossível. Para quê? Para que aquele que é o objeto da fé seja agradável. Seja agradado, na verdade. Porque a Bíblia vai nos dizer em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, até para agradar a Deus, eu tenho que usar a fé para quebrar a impossibilidade de agradá-lo. Até para agradar a Deus é impossível se não tiver esta chave. Então não é só o impossível da sua causa, o impossível da sua vida, também existe um impossível de Deus. Qual é? Chega diante de Deus sem fé e será impossível você agradar a Deus, mas chega diante dele crendo que ele existe, crendo que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então você estará usando a chave, e aí o impossível será possível. Há 3 tipos de fé. Quantos tipos? 3 tipos. Primeiro tipo de fé é a fé comum, a fé natural. Que fé é essa? É a fé histórica. É aquela fé que as pessoas, se você perguntar lá fora, acredita em Deus? Na sua maioria, a não ser alguém que seja ateu, vai dizer, eu acredito que Deus existe. Mas é uma fé comum, é uma fé natural, que se você perguntar para o católico, ele diz que crê. Se você perguntar para o espírita, ele diz que crê. Se você perguntar para o materialista, ele diz que crê. Se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer outra religião, até os muçulmanos acreditam em Deus e o chamam de Alá. Então você vai ver que é uma fé comum, é uma fé natural. Essa fé natural está quase em todas as pessoas, mas ela difere das outras. Por quê? Porque esta fé, ela acredita que Deus existe, mas ela não se entrega a Deus de verdade. Ela acredita que Deus existe, mas ela não se rende a servir a Deus de verdade. Ela acredita que Deus existe, mas ela não foi ainda tocada e transformada de verdade. Então é apenas uma fé racional, é uma fé filosófica, é uma fé de coerência, porque vê que muitos creem e porque a religião está proporcionando princípios de moral e convivência em sociedade, caridade e amor ao próximo. Então é conveniente. Então é uma fé racional. O segundo tipo de fé é a fé salvadora. A fé salvadora é aquela que te salva. A Bíblia vai dizer, vós sois salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé salvadora é a fé que o Espírito Santo aplica em nós. A fé salvadora, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé salvadora é porque o Espírito Santo nos convenceu. Ele tocou em nós e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre.
E aí nós cremos que se entregarmos a nossa vida a Jesus, Ele nos perdoará de todos os nossos pecados. Ele escreverá o nosso nome no livro da vida. Ele prometeu e vai nos buscar um dia no arrebatamento da igreja. Isso é a fé salvadora. Ela é uma fé gerada pelo Espírito Santo em nós, através da santa, inerrante e poderosa palavra de Deus. E a terceira fé, o terceiro último tipo de fé, eu chamo de fé poderosa. Fé poderosa. Fé poderosa. Que fé é essa? É a fé nas coisas impossíveis. Crer naquilo que já está caminhando para dar certo não é fé. Tudo já está mostrando que aquilo vai ser daquele jeito. Você estuda bem, vai fazer uma prova de matemática, eu vou pela fé, e você se sai bem, mas você já sabia que ia se sair bem, porque você estudou. Então essa fé não é uma fé, digamos assim, tão sobrenatural assim. Agora você quer ver uma fé sobrenatural? Meu Deus, é um fantasma. Não temas, sou eu. Se és tu, manda eu ir ter contigo. Vem, Pedro. Aí Pedro teve que ter o quê? Uma fé sobrenatural, porque ele teve que crer para sair do barco e pisar nas águas. E ali ele praticou uma fé poderosa. Ele pulou do barco e quando ele pisou nas águas, Pedro não afundou. Mas ele vai em direção a Cristo e de repente o vento sopra forte e ele se distrai. O problema da fé, não da fé, o problema das pessoas que querem ter a fé sobrenatural é que elas têm que tomar muito cuidado, porque se entrar 1 milímetro de dúvida, você perde ela. Se entrar 1 milímetro de dúvida, o famoso se. Mas se. Mas se. E se, esse se, ele arruína a fé sobrenatural. Esse se, ele tranca a porta do impossível. Ele faz a chave girar, em vez de abrir, ela gira para fechar. Quando há dúvida, a fé já saiu. Não é que a fé vai sair. Quando entra a dúvida, a fé já saiu. Mas quando entra a fé, não há dúvida alguma. Nenhuma dúvida fica quando a fé está presente. E aí o sobrenatural acontece. Ele então caminha, se distrai, começa a afundar. Cristo vem. Obrigado, está ajudando demais colocar lá. Cristo vem e o levanta das águas. E quando levanta ele das águas, o que Jesus fala com ele? No verso 31, por favor. O que Jesus diz para ele? Olha aqui no telão, Mateus 14, 31. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se você não duvidasse, Pedro, você andaria sobre as águas até pertinho de mim, e nós dois iríamos andando sobre as águas para o barco. Você começou bem, Pedro, com uma fé que abre o impossível, mas no meio da trajetória você duvidou, e a porta do impossível se fechou, e por causa da dúvida, você afundou. Ele não afundou por causa de pecado, ele não afundou porque não cria em Jesus, ele sabia que era o Mestre, era o Senhor. Ele afundou porque ele duvidou do sobrenatural, do impossível. Ele duvidou que o impossível seria possível, porque é impossível andar sobre as águas. Quando ele creu, ele foi, mas quando ele duvidou, ele afundou.
Agora, outro caso que acredita-se no impossível e o impossível se torna possível. E aí, como foi? Pegamos nada a noite toda. Volta lá e lança do outro lado. Não, nós temos experiência. A minha bagagem, a minha envergadura de homem de Deus, de crente, de mulher crente, já me mostrou essa história várias vezes. Não, esse é um problema nosso. A gente vai caminhando na fé, e daqui a pouco a gente começa a achar que já viu de tudo na igreja, que já sabe de tudo na igreja, de que nada na igreja é novo para nós, e de que até às vezes certos sermões pregados é só para agitar a massa. Isso é muito perigoso, nós cairmos na rotina espiritual, nós cairmos no ostracismo espiritual. Isso é perigosíssimo, porque isso faz a fé ir embora, isso faz a fé nos abandonar. Então ele fala, vai lá, sobre a tua palavra nós vamos. E quando lançam a rede, não tinham nem como conseguir levantar de tanto peixe, e teve que chamar os outros barcos, porque o barco já estava quase afundando de tanto peso. Então você vê um milagre. Eles chegam diante de Jesus e falam, não tem como alimentar essa multidão, não há dinheiro suficiente, não há nem comércio aberto para comprar pão para tanta gente, dá vocês a eles de comer. Só tem aqui um rapazinho, com 5 pães e 2 peixinhos, manda trazer aqui. Tinha que alimentar 5.000 homens, com certeza 5.000 mulheres e crianças, aproximadamente 25.000 pessoas com fome. 25.000 pessoas com fome. Você já imaginou 25.000 pessoas na porta aqui da igreja? Eu acho que não tem nenhum estádio ou ginásio aqui em Santo André que comporte esse número. O Del Antônio acho que cabe no máximo 10.000, não tenho certeza. Estou aqui supondo. Mas eram 25.000. Jesus pega lá os pães, os peixinhos. Por que mais pão do que peixe? Porque pão representa a palavra, peixe representa louvor. Então sempre no culto tem que ter mais palavra do que música. Igreja que só fica tendo mais peixe do que pão, vai dar problema. Porque ninguém vive de louvor. Jesus foi bem claro quando Satanás tentou, ele falou, transforma essas pedras em pães e come. E ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não falou, nem só de pão viverá o homem, mas de todo louvor. Não tenho nada contra o louvor é maravilhoso, o louvor é para Deus. Mas sempre na igreja, a prioridade é a palavra cristocêntrica. Jesus então, levanta, agradece e entrega. Quando você olha para o cesto, continua sendo 5 pães e 2 peixes. O cesto não multiplicou, porque como é que ia multiplicar 25.000 pães e 25.000 peixes só para comer no primeiro prato? Porque se o evangelista Daniel estivesse lá, tinha que ser para ele uma porção triplicada. Então só na primeira refeição cada um ia comer 1 pão e 1 peixe, mas isso não ia matar a fome, então eles iam comer mais, ia repetir. Então você multiplica no mínimo por 2, tem que ter 50.000 pães e 50.000 peixes. Isso não ia caber num cestinho, ia começar a transbordar, cair no chão, desperdiçar. Então Jesus não podia fazer um milagre, e ele não mandou falar assim, coloca um monte de cesto aqui perto de mim, Pai, abençoa, e quando vê todos os cestos estão cheios. Não, ele pega o cesto que tem só 5 e 2, ora, e quando ele traz de volta, continua no mesmo número, mas aí está o impossível. Ele então pega o pão, parte, entrega para os discípulos, parte o peixe, entrega para discípulo, e diz, começa a distribuir. Aí o povo sentou de 50 em 50, e eles começaram, toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe.
quando eles partiam o pão e davam um pedaço, quando ele voltava para partir de novo, o pão estava inteiro na mão dele outra vez. Quando ele partia o peixe, dava o pedaço, ele olhava, o peixe cresceu outra vez. E quando eles observaram, 25 mil pessoas comeram à vontade. Hoje chama, como é que chama? Self-service livre, não é isso? É assim que chama hoje? À vontade, você vai ver que paga um preço, come quanto quiser. Foi assim, não pagaram nada e comeram à vontade. E quando terminou ainda sobrou 12 cestos cheios. Por que sobrou 12 cestos cheios? Porque aí trouxeram um cesto para poder guardar o que sobrou, porque não cabia num cesto só. O que foi que aconteceu aí? O impossível se tornou possível. Então essa é a fé sobrenatural. E por que estou trazendo essa mensagem? O Espírito Santo falou comigo hoje nessa tarde. O povo precisa crer mais. Eu não mudei. Eu não mudei. Por que não está havendo milagres como houve no passado? Eu não mudei. Por que não está havendo curas como houve no passado? Eu não mudei. Por que não está havendo sinais e maravilhas como houve no passado? Eu não mudei, diz o Senhor. O Deus que operava antes é o Deus que opera hoje, é o Deus que continuará operando amanhã. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer: você precisa crer mais. Você precisa recuperar a tua fé sobrenatural. Você precisa resgatar a fé poderosa, porque é esta fé que vai ser a chave para as tuas causas impossíveis. Para de andar na terra, pelo amor de Deus. Para de andar só no racional, em nome de Jesus. Para de ficar só pensando pela lógica. Quem pensa pela lógica é mundano. Quem pensa pela lógica, mundano no sentido de ser do mundo. Quem pensa pela lógica não serve a Deus, não acredita em Deus, não confia em Deus, não tem fé nenhuma em Deus, porque tudo para eles é lógica, é 2 mais 2 é 4 e acabou. E Deus está falando conosco nesta noite: eu não trabalho desta forma, eu trabalho diferente da lógica. A lógica está aí para aquilo que precisa ser feito no material, mas para fazer o impossível, 2 mais 2 para Deus pode ser 8, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 20, pode ser 100, porque Ele é o Senhor de toda a matemática. Enquanto você tenta resolver tudo pelos teus pensamentos, projetos e planos da sua mente, tudo continuará dando errado. Mas na hora em que você usar esta fé, as coisas vão começar a mudar. Porque é essa fé que vai ativar o poder de Deus na tua vida. Os irmãos creem nisso aqui? Meus amados irmãos, eu estou sentindo aqui da parte de Deus, você não faz ideia, irmão, essa fé, nada é impossível para ela. Porque quem falou isso aqui não foi homem, foi Jesus. Ele disse em Mateus 17:20, e nada vos será impossível, nada. Nada vai ser barreira, nada vai ser difícil, nada vai ser complicado. Com esta fé poderosa, tudo será possível, meus irmãos. Qualquer coisa. Ah, mas está lá e não se converte nunca, e está cada vez pior. Use esta fé e você vai ver se ele não vai se converter. Está lá, mas não tem solução, é dívida para todo lado. Use esta fé e você vai ver se Deus não é Deus de provisão. Quando nós olhamos, viveu na época de 1849 a 1942, um grande e famoso evangelista chamado Smith Wigglesworth. Este homem é chamado de apóstolo da fé. Era um simples encanador, consertava encanamento, não tinha grau de instrução, não tinha faculdade, não era formado em nenhuma escola superior.
mas era um homem cheio da fé poderosa. Era um homem que cria piamente. Ele cria tanto, mas tanto, que ele ficou enfermo. E ele não quis tomar remédio para a sua própria enfermidade. Não porque alguém mandou, ou porque de repente ele queria esconder. Ele não escondeu, todo mundo sabia que ele era enfermo. E Deus usava ele para curar doentes. E ele falou: Senhor, o Senhor cura doentes. E eu não sou curado, eu quero a minha cura. E Smith Wigglesworth orou, e creu, até que ele foi totalmente curado. Em uma de suas reuniões, ele estava em cima da plataforma, pregando sobre a fé sobrenatural, dizendo que a fé pode todas as coisas, que a fé derruba qualquer muralha e barreira. De repente ele se desequilibrou, caiu da plataforma, e para não bater com a cabeça no chão, ele se apoiou no primeiro homem que estava sentado à frente da fileira de bancos. Apoiou sobre ele, usou o ombro dele para se sustentar, para não cair ao chão, e se equilibrou de novo e voltou para a plataforma. E quando ele se deu conta, a multidão estava dando glória, saltando, alegre, e ele sem saber, quando ele olhou, o homem que ele apoiou para não cair, era um paralítico. E só dele colocar a mão nele, ele levantou e saiu andando. Deus usou Smith Wigglesworth para ressuscitar 14 mortos. Se a gente não vê um morto se levantar, você imagina 14. Ele orava, e se ele chegasse num velório ou num cemitério, podia dizer adeus, e o coveiro ia se aposentar, porque não ia ter mais defunto para enterrar, porque quando ele chegava, o morto se levantava do caixão. Até a sua própria esposa, Polly, quando faleceu, ele orou e falou: Deus, eu não estou pronto para que o Senhor a leve, faça o favor de devolver. E Deus devolveu. Está certo que quando ela retornou, ela brigou com ele. Ela disse: você perdeu o juízo, eu estava num lugar maravilhoso, por que você me trouxe de volta? Ele falou: porque eu não fico sem você, Polly. Ela falou: meu filho, cada um cuida de si, esse agora dá teu caminho, e deixa eu retornar para lá, porque eu não quero mais nada que tem aqui na terra não. Eles então se despediram direitinho, se abraçaram, choraram, e ela então faleceu outra vez. Para você ver o nível de intimidade, o nível de fé desse homem. Ele orava muito, extremamente radical para a sua época, não aceitava nem um jornal comum entrar na sua casa, somente a Bíblia. Se ele vivesse em nossos dias agora, com certeza Smith Wigglesworth não teria celular, não teria nenhuma rede social, não teria televisão em casa. Ele era muito radical. Na casa dele só entrava a Bíblia e mais nada. Passava horas e horas de oração. Uma certa ocasião ele estava orando, e de repente as janelas e portas começaram a abrir e fechar. E Deus falou com ele: vai lá que o diabo está lá. Ele foi, desceu, era uma casa de 2 andares, ele desceu, e aí parou tudo, olhou, não viu ninguém, subiu, voltou a orar, janela e porta batendo outra vez. Deus falou com ele de novo: desça lá que o diabo está lá. Desceu, nada. Voltou, começou a orar, porta e janela batendo, desceu a terceira vez, Satanás sentado na sala. Não foi um demôniozinho empregado, não foi um espírito maligno amando do diabo, foi o próprio Senhor das trevas. E eu não sei se você já teve experiência com o reino das trevas, mas eu já tive, alguns irmãos teve, pastores já tiveram. Dependendo do nível do demônio, você sente um ambiente tão carregado que você não consegue se mover, você chega a perder até a fala. Você imagina a presença do próprio Senhor das trevas, que era o diabo. Era para Smith Wigglesworth se sentir preso, amarrado, não conseguir nem reagir, e clamar com a mente o sangue de Jesus, como acontece com muita gente quando sonha com espírito maligno. E sabe o que eu estou falando aqui? Sabe qual foi a reação dele? Um homem de oração, um homem de fé, o apóstolo da fé. Ele olhou, o diabo olhou para ele e falou: eu sou o diabo, o que você vai fazer? Ele olhou e falou: oh, é você, diabo? Pensei que era algo importante. Subiu e voltou a orar. E o diabo foi embora, acho que frustrado.
Para chegar num nível desse, você tem que ter uma fé e uma dedicação, que a fé vai te levar a esta dedicação. Sabe por que os crentes hoje não se dedicam tanto a Deus? Porque eles não têm fé para se dedicar. Não é a falta do tempo, não é porque hoje as igrejas estão frias, não é porque o culto é ruim, a palavra do pastor é ruim, ou a igreja é rígida, ou deixou de ser rígida. Não é nada disso, meus irmãos. Porque você vai em qualquer igreja evangélica, seja uma Assembleia de Deus, uma metodista, uma presbiteriana, uma batista, uma church, uma comunidade, hoje tem para todo tipo, para todo gosto, e para todo tipo de cor, inclusive. E você vê de norte a sul, de leste a oeste, o comportamento cristão é o mesmo: frieza, carnalidade, desânimo, sem vontade de cultuar. Aqui no nosso caso são 2 cultos por semana, mas tem igreja que tem mais, tem igreja que tem menos, enfim. Mas os crentes não conseguem cultuar 2 dias por semana. Desânimo, cansaço, isso, aquilo, outro. Sabe qual é o problema disso? Fé. Não tem fé. Porque quando você tem fé, você se aproxima daquele que é alvo da tua fé. Quando você tem fé, você tem ânimo para servir. Quando você tem fé, você tem aquela empolgação de ir. Quando você tem fé, você vem e você não vem com aquela cabeça: mais um culto, mais um dia, que canseira, vai ser do mesmo jeitinho, já sei como o culto vai ser, já conheço a programação do culto todinha. Não, você vem dizendo: Deus hoje vai falar comigo, o céu vai se abrir naquele lugar, o Senhor vai tocar na minha família enquanto eu estiver dentro da igreja, Deus vai abrir portas para mim, a minha cura vai chegar. Muda completamente o seu jeito de enxergar um culto quando você tem fé. Muda da água para o vinho, é diferente. E aí, meus irmãos, esse homem era usado em curas e milagres. E sabe qual é a frase mais famosa de Smith Wigglesworth? A frase mais famosa dele é: eu não me movo pelo que eu vejo e sinto, eu me movo pelo que eu creio. Essa é a frase mais famosa dele. Ele não se movia pelo que ele via e sentia, ele se movia pelo que ele acreditava. E Deus honrava a fé deste homem extraordinariamente. Um outro que nós enxergamos na história é John Hyde. John Hyde é famoso apóstolo da oração. Ele orava no mínimo 8 horas por dia, no mínimo, todo dia, de domingo a domingo. Quanto tempo de oração você ora em uma semana? Será que você ora pelo menos 10% do que John Hyde orava? 80 minutos por semana. Não estou nem jogando por dia, porque eu quero te ajudar, não quero nem te constranger. 80 minutos por semana você ora pelo menos, que é 10% do que esse homem orava. Ele orava 8 horas por dia. E quando John Hyde saía para pregar e evangelizar, Deus fazia coisas extraordinárias. Um terceiro homem que nós conhecemos é Charles Finney. Esse é mais famoso, conhecido como apóstolo do avivamento. Era um advogado promissor, que teria uma carreira no direito espetacular, filho de pais ricos, que colocaram ele nas maiores universidades da Inglaterra. E Charles Finney tinha toda uma carreira jurídica para seguir, e ser um advogado muito conceituado, ganhando rios de dinheiro. Mas Jesus chegou na vida de Charles Finney, e ele pela fé abriu mão da advocacia, abriu mão dos sonhos de seus pais, para se entregar totalmente ao ministério do Senhor. Um dia Charles Finney estava sentindo que ele estava um pouco frio, ele estava um pouco crente normal, porque crente normal Deus não pode usar, Deus só usa crente anormal, ousados, intrépidos. Os normais Deus não usa. E aí ele estava muito normal, ele estava muito, sou crente e pronto, e acabou, e frequenta a igreja. Então ele decide ir para um bosque, porque isso era mais ou menos 1907, e estava varrendo um grande avivamento que vinha na América do Norte, que logo também pegou a Rua Azusa, que depois alcançou em 1910 o Brasil, através de Gunaving e Daniel Berg.
E esse avivamento de 1907 alcançou Charles Finney. Ele ficou sabendo do batismo com o Espírito Santo, porque ele era metodista. Então ele se agarra a crer nisso, e ele é batizado com o Espírito Santo. Então ele vai para um bosque, fica lá 3 dias e 3 noites, apenas vendo o luar, olhando a natureza, orando de vez em quando, cantando um hino. Não, ele ficou orando, jejuando, todos os 3 dias que ele ficou lá. No 3º dia, Deus o impactou de uma forma tão grande, a porta do impossível se abriu, e Charles Finney foi avivado, reavivado, renovado, cheio do Espírito Santo. Quando ele sai do bosque, ele passa em frente a uma fábrica de sapatos, e Deus fala com ele: entre aí. E ele entra dentro da fábrica, e quando ele entra, havia mulheres trabalhando, havia homens trabalhando, e as pessoas começavam a olhar para ele, começavam a chorar compulsivamente, convencidas de seus pecados, começavam a se ajoelhar e dizer: eu sou um miserável pecador, eu preciso de Deus. Sem Charles Finney dizer uma palavra, ele apenas olhava para as pessoas, mas as pessoas viram ele tão cheio de Deus, que ao olhar para o rosto dele, viam como o rosto de um anjo, e se compungiam pela presença do Espírito Santo que estava sobre Charles. De repente o gerente chega e fala: o que é que está acontecendo aqui? E quando ele olha para Charles Finney, diz a história que ele cai no chão, pelo poder de Deus que está sobre Charles Finney. E de repente todos da fábrica começam a cair, pum, 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 pum. Caíam endemoniados, não, caíam se rendendo, reconhecendo seus pecados, gritando: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. No dia mesmo, a fábrica à tarde fechou para virar culto, e nos próximos dias, por longos anos, Charles Finney dirigia de cultos dentro daquela fábrica, e milhares se converteram ao Senhor. Por quê? Porque ele teve fé, porque ele creu, e o impossível aconteceu. Há um testemunho no Brasil de 2 irmãs, e eu encerro te dizendo eles. Uma se chama Irmã Socorro, é lá para os lados do Ceará, Paraíba, para aqueles lados de lá. Essa irmã serve a Deus há muitos anos, dirigente de círculo de oração. Mas dentro da sua casa, os seus filhos, ela, o marido, passando uma situação praticamente de miséria, sem ter o que comer. E aí de repente ela olhou para o seu filhinho mais caçula, que estava sobre a rede, quase que uma criancinha de 2 anos, algo assim. E ela falou: Deus, essa criança vai acordar, essa criança vai dizer que está com fome, e eu não tenho o que dar para ela. Eu sou adulta, eu consigo aguentar, mas a minha criança, Jesus. E ela ficava andando da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, chorando. Aí as outras crianças entraram, ela disfarçou o choro, depois elas saíram, e ela falando: Senhor, essa criança vai acordar, vai dizer que está com fome, eu não tenho nada para dar para essa criança, Jesus, o que eu vou fazer, Jesus? E ela ficou assim, manhã e tarde, conversando com Jesus e chorando. Quando foi perto da tarde, ela sai para chamar as crianças para dentro. As crianças estão brincando no quintal da casa. Era aqueles quintais abertos, não é fechado, é interior. E aí de repente vem o cachorro deles, um cachorrinho de estimação que tinha, e o cachorro vem e cospe no meio das crianças. E as crianças falam: Mãinha, olha aqui, olha o que falou o nome do cachorro, esqueci agora, olha o que o cachorro trouxe. E quando ela vai e chega no que o cachorro cuspiu, tinha um bolo de dinheiro. Irmão, o cachorro pode trazer até um bife, se aquele não vai comer primeiro. O cachorro pode trazer uma bolinha para querer que você jogue para brincar, um pauzinho de graveto que ele pega. Mas um cachorro trazer um bolo de dinheiro e ainda cuspir na sua frente, qual é o nome disso, irmão? Jeová Jirê, Deus da providência. Com o dinheiro que o cachorro cuspiu, ela fez a compra da casa, ela manteve a casa por dias, por até quase meses, porque Deus fez aquele dinheiro multiplicar. E ela conta, irmã Socorro, já uma senhora, 53 anos de ciclo de oração,
E essa mulher vira e fala assim: depois daquele dia que Deus mandou a providência na boca do cachorro, nunca mais faltou pão dentro da minha casa. É o Deus da providência, é o Deus que entra em ação quando você precisa, é o Deus que vai fazer coisa grande na tua vida, é o Deus que vai agir onde você menos espera, é o Deus que está movimentando, porque no tesouro de Deus os recursos são ilimitados. Irmão, dê glória a Deus, dê glória a Deus. E o último testemunho é da irmã Anunciação, esse é o nome mesmo, o nome dela é Anunciação, uma senhora de já quase seus 84 anos de idade, que testemunhou que dentro da sua casa também não tinha nada que comer, não havia nada para poder trazer uma solução, a ponto de as roupas dos filhos eram remendos, porque nem roupa, o chinelo não tinha. Já viu aquele havaiana que você coloca uma ponta de prego para não desfazer dele? Já viveu isso? Muitos colocam até um grampo de cabelo para poder segurar, e às vezes é de duas cores, um é azul, outro é preto, ou é amarelo e branco, porque você pegou um par de cada pé, diferente, já que você ganhou ou achou em algum lote por aí, e para não perder você espetou lá. Quem é que não já viveu isso? E a vantagem é que é uma havaiana de fogo, porque você anda no chão, o prego raspa, o grampo raspa, sai faísca, você fala: ô glória, pé de fogo. E a irmã Anunciação, nessa situação, começou a orar e falou: Deus, não tem nem o que vestir, não tem o que comer, o que vai fazer? De repente ela escuta a vizinha gritando: Dona Anunciação, Dona Anunciação. Ela fala: pois não, o que foi, minha filha? Fecha as janelas, porque está vindo um redemoinho cheio de folha de mato, vai encher sua casa de folha de mato. Corre, Dona Anunciação, fecha todas as janelas para não entrar as folhas de mato. Ela então chama as crianças: ajuda a fechar as janelas, senão vai sujar toda a nossa casa. Aí as crianças começam a correr para fechar a janela, fechar a porta, é lugar quente, estava tudo aberto. De repente um dos filhos fala: manhã, não é folha de mato não, manhã, o que é? É dinheiro, manhã. E um redemoinho cheio de dinheiro entrou dentro da casa da irmã Anunciação, brasileira do Rio de Janeiro, testemunho real. Ela falou que era tanto dinheiro que quase empilhou. Tinha nota de 100, tinha nota de 50, tinha nota de 20, tinha nota de 10, tinha nota de 5, só não tinha nota de 2. Eu acho que até com a nota de 2 Deus não quer trabalhar com ela, Deus só quer trabalhar com as outras. Se você traz 2 para a igreja, não traz não, irmão, é brincadeira, estou brincando. Então, veja só, ela então recebe esse milagre da providência divina. Ela falou que comprou roupa nova para os filhos, comprou uma geladeira nova, porque a dela já estava, o motor já tinha dado problema faz tempo. Comprou uma geladeira nova, comprou roupa, comprou calçado, fez compra do mês, viveu com aquele dinheiro por mais de 1 ano. O que é isso, pastor? É o Deus da providência, é o Deus da causa impossível, é o Deus que vai agir onde você menos espera. E eu acredito que esta palavra está dando fé para você nessa noite. Eu acredito que esta palavra está agindo no teu coração, para dizendo lá dentro de você, o Espírito Santo está dizendo: creia, creia, eu vou entrar com a providência, creia, eu vou movimentar as águas, creia, o milagre vai acontecer, creia, não está tudo perdido, não está tudo acabado, há coisas novas para acontecer. Eu encerro te dizendo que Deus, Ele tem uma forma interessante de trabalhar nessa questão. Ele trabalha de uma maneira que nos leva ao limite. Eu não conheço testemunhos de grandes milagres, de grandes providências, de grandes ações de Deus, para quem estava tranquilo. Como é que está a conta no banco? Opa, está boa. Como é que estão as roupas? Opa, estou bem de roupa, guarda-roupa está cheio. Como é que está o carro, a casa? Não, está tudo bem. Como é que está a despensa? Ô pastor, tem muita picanha.
Eu não vejo. Eu não vejo. Eu tenho que cutucar o Joilson. Eu não vejo. Eu não vejo assim esta ação de um sobrenatural quando tudo está bem. Mas quando você está no limite, quando o ponteiro já passou até da reserva e só está no cheiro, quando você olha para a situação e você fala assim: meu Deus, isso aqui está impossível de resolver. Aí Jeová vira e olha assim: agora é a minha hora. Não sobrou mais nada, não é? A receita do médico não resolveu, não é verdade? O tratamento X também não resolveu, não é isso? A enfermidade tal está aí, né? Continua, né? Você foi lá e a terapia não deu solução, não é? O psicólogo, o psicanalista resolveu momentaneamente, mas não tirou, não arrancou, só medicou. Só isso, mas continua aí. Está aí ainda o problema. Você olha e as contas vão se avolumando, enquanto que a sua conta vai escorrendo, e o dinheiro vai acabando. Você analisa e fala: Deus, não tem mais onde eu recorrer. Pois é justamente nessa hora que Deus quer você assim. Aí vem o desafio, porque nessa hora é que tem que arrancar uma fé fora do comum. Ter uma fé fora do comum quando está no bem bom é fácil, mas ter uma fé fora do comum quando tudo está péssimo, esse é o segredo. Esse é o segredo. Mas da onde eu vou tirar essa fé? Aqui, ó. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nos momentos de limite você ficar ouvindo A, B, C, videozinho, musiquinha triste, sofrência evangélica, ficar se lamentando, ficar murmurando, desanimar de vir para a igreja, parar de frequentar a casa do Senhor, parar de fazer o seu devocional, parar de orar, parar de jejuar, se você for diminuindo essas coisas, você está decretando a sua própria morte, em todos os sentidos. Mas se você perseverar na palavra do Senhor, e você não abrir mão desta palavra que foi falado aqui no louvor dos varões: eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Se você persevera e não abre mão, isso se chama fé. Se você tem a atitude daquela viúva, que mesmo no momento de quase morte, praticamente, ela creu na palavra através do profeta. Se você se apega ao teu Deus e fala: Deus, Paulo e Silas na prisão, mãos e pés amarrados, logo no outro dia provavelmente viria uma sentença de morte. Então um vira para o outro e fala: e aí, é limite? É limite. Vai reclamar? Não. Vai murmurar? Não. Vai abandonar a fé? Não. Vai desistir de servir a Deus? Não. E o que vai fazer? Vamos orar e vamos louvar. Vamos orar e vamos adorar. Então vamos lá, um ora, o outro adora, o outro adora, o outro ora. E eles começaram a orar, e diz a Bíblia: perto da meia-noite, o impossível se torna possível. As cadeias se balançam, o terremoto acontece, todos são soltos, e você já sabe o resto da história. O nome do Senhor é glorificado através da vida destes homens. Deus te trouxe aqui para dizer nesta noite: não está perdida essa causa, não está perdida essa situação, não está acabado para você de forma alguma. Há uma chave chamada fé, e o Senhor está entregando ela nas tuas mãos nessa noite.
Ele está entregando esta chave na tua mão. Tome posse desta chave e use-a diante desta porta impossível que está com você. Não use de maneira racional, use com fé. Você recebe isso? Você recebe essa palavra? Você crê nesta palavra? Então aplauda Jesus.